5 pessoas com poder suficiente para comprar silêncio, para apagar nome, para fazer gente sumir sem que ninguém pergunte onde foi. 5 pessoas que tinham feito aquilo antes com outros e nunca tinham encontrado. Resistência estavam em volta de mim naquele andar subterrâneo, com aquele círculo gravado na pedra, com aquela língua estranha na boca, com tudo que eles sabiam fazer sendo feito. E eu estava sentado no centro de tudo aquilo, sem ter como sair, sem ter ninguém para chamar, sem ter nada, literalmente nada, exceto uma coisa que eu carregava desde criança sem saber o tamanho do que era. E quando essa coisa se revelou dentro daquele ritual, eu vi acontecer o que eu nunca pensei que ia ver no rosto de gente daquele nível. Eu vi o medo, real, sem disfarce. E foi aí que eu entendi que o que estava comigo era maior do que tudo que eles tinham passado a vida acumulando. E essa é a história que eu preciso te contar desde o começo. Quando eu resolvi te mandar essa mensagem, Max, já eram quase 3 da manhã. Eu estava sentado na beirada da cama, aqui no quarto, que aluguei faz 3 meses, olhando para o teto e pensando se era uma boa ideia tirar isso daqui de dentro. Porque tem coisa que a gente carrega não por vergonha, mas porque tem medo que ninguém acredite, de soar louco, e ao mesmo tempo tem medo de ficar calado, porque foi grande demais para ficar só na minha memória. E eu sei que você é o tipo de pessoa que ouve até o final sem julgamento. 2 anos e 4 meses foi quanto tempo eu fiquei no meio daquela região ali no centro de São Paulo. É aquele pedaço de asfalto quente que todo mundo conhece pelo apelido e que aparece nas notícias quando a cidade resolve fingir que está fazendo alguma coisa a respeito. E eu era um dos rostos dali. Mais um nome que tinha virado lembrança ruim na vida das pessoas que um dia me amaram. Um filho pequeno que eu deixei crescer sem pai. Uma mãe que eu sei que ainda reza por mim mesmo sem saber se estou vivo. Não vou ficar te contando como eu cheguei naquela situação, porque essa é uma outra história. O que importa é o que começou a acontecer numa quinta-feira de agosto, com o sol ainda pesado demais para uma tarde daquelas. E eu encostado numa parede de concreto num pedaço de calçada que eu já tinha aprendido a chamar de meu, com o corpo exausto de um jeito que vai além do físico, um cansaço que nasce de dentro, de um lugar fundo que não tem nome fácil. Eu já tinha aprendido a não olhar nos olhos de quem passava por ali. A maioria desviava sem perceber que estava desviando. E eu tinha me acostumado com aquilo, com a ideia de ter me tornado parte de uma paisagem que a cidade preferia não ver. Um rosto sem nome no meio de muitos outros rostos sem nome. Só que naquele dia, um homem parou. Não foi a parada de quem joga moeda ou pergunta se você quer uma marmita. Foi uma parada de corpo inteiro, com o rosto virado na minha direção e um olhar que me incomodou antes mesmo de ele abrir a boca, um olhar diferente de tudo que eu já tinha encontrado no rosto de um estranho, a ponto de eu não conseguir até hoje encontrar uma palavra que defina aquilo com precisão. O homem era bem vestido, terno escuro numa tarde quente demais para esse tipo de roupa, cabelo penteado, sapato engraxado, pasta de couro debaixo do braço, a aparência de alguém que definitivamente não pertencia àquele trecho de calçada. Mas não era pelo dinheiro que aquilo se revelava, era por uma presença diferente, um jeito de se colocar no espaço que fazia as pessoas ao redor desviarem sem perceber, como se o corpo de cada uma tomasse aquela decisão antes da cabeça, como se houvesse alguma coisa ao redor daquele homem que o mundo preferia contornar. Ele se agachou do lado de mim com uma naturalidade que me deixou mais alerta do que qualquer palavra poderia ter me deixado. Ficou me olhando por alguns segundos sem abrir a boca. E depois veio aquele sorriso calmo, desses sorrisos que a gente aprende a desconfiar depois de um tempo vivendo na rua, porque esse tipo de sorriso quase sempre antecede alguma coisa que não é boa. Você tem mais do que parece, ele disse com uma voz baixa e pausada, e esse lugar não é onde a sua história termina. Eu não falei nada, e ele também não se apressou. Ficou ali agachado com aquela calma que me incomodava mais do que me tranquilizava, porque eu tinha aprendido que calma demais numa pessoa estranha é coisa para tomar cuidado. E tinha alguma coisa por trás daquela postura que eu não conseguia identificar. Alguma coisa que eu sentia mais no instinto do que com os olhos. Ele disse o nome dele. Henrique. Só isso. Sem sobrenome. Sem apresentação mais longa. E então fez uma pergunta que me pegou de um jeito que eu não esperava. Perguntou se eu tinha passado por alguma coisa estranha na última semana, alguma coisa que eu não soubesse explicar, alguma coisa que tivesse acontecido enquanto eu dormia. E eu travei. Porque 3 dias antes daquele encontro, eu tinha acordado de madrugada com uma sensação que até hoje me custa colocar em palavras.
Não era sonho, não era pesadelo, era alguma outra coisa inteiramente diferente. Como se o espaço ao redor de mim tivesse mudado enquanto eu estava com os olhos fechados. Como se o ar tivesse ficado diferente, mais denso, mais carregado. E quando eu abri os olhos, eu vi uma forma de pé a uns 2 metros de mim. Uma forma que eu não conseguia definir direito no escuro, que ficou parada por alguns instantes e depois sumiu de uma vez. E eu fiquei acordado o resto da madrugada, com o corpo todo se recusando a parar de tremer. E uma sensação estranha no peito que não era medo do que eu tinha visto, era quase o contrário. Era uma sensação de que aquilo estava me protegendo de alguma coisa que eu ainda não sabia que precisava ser protegido. Eu não tinha contado aquilo para ninguém. Henrique não tinha como saber disso. E mesmo assim ele perguntou exatamente sobre aquilo. Eu olhei para ele e perguntei como ele sabia, e ele não respondeu. Só abriu a pasta de couro. Tirou um cartão com um endereço escrito à mão, me entregou sem dizer nada. E explicou que havia um lugar onde eu podia tomar banho, comer alguma coisa quente e dormir numa cama de verdade. E que não havia nada que eu precisasse fazer em troca, que era só a oferta de alguém que tinha percebido que eu precisava de ajuda. Eu sabia que tinha algo errado, Max. Eu sabia. Aquela parte de dentro que a rua apura, na gente, estava me avisando que eu não devia pegar aquele cartão, mas o corpo falou mais alto que a intuição naquele dia, porque eu estava esgotado de um jeito que eu não conseguia mais empurrar para frente. E o cartão acabou no meu bolso antes mesmo de eu terminar de raciocinar sobre o que estava fazendo. Henrique se levantou, ajeitou o terno, me deu uma última olhada que eu não soube interpretar na hora, e foi embora pela calçada sem olhar para trás, sem dizer mais nada, sem deixar nenhuma outra informação além daquele endereço escrito à mão num cartão grosso de papel creme. E eu fiquei ali, com aquele cartão na mão, olhando para ele, com aquela sensação de que alguma coisa tinha mudado ali, que aquele momento era uma espécie de divisa, que de um lado estava o antes e do outro o depois, e eu tinha acabado de atravessar. No dia seguinte, de manhã cedo, eu atravessei São Paulo a pé por quase 2 horas até chegar no endereço. O bairro era daqueles que eu só conhecia pelo nome. Asfalto que parecia mais novo. Árvores que pareciam plantadas com propósito, uma tranquilidade artificial que a gente estranha depois de muito tempo de rua, porque é um tipo de quietude que não é natural, é uma quietude comprada. E eu me senti fora do lugar, muito antes de chegar no número certo. O prédio era discreto demais para uma rua daquele padrão, sem placa na fachada, sem interfone visível. Uma parede lisa de pedra escura que não deixava ver nada do que havia por dentro. E na entrada, havia um porteiro numa guarita de vidro que me avaliou de cima a baixo de um jeito que eu esperava que ele me mandasse embora. Mas ele pegou o telefone, falou alguma coisa que eu não ouvi, e menos de 1 minuto depois a porta de vidro se abriu por dentro, sem ninguém do lado de cá ter tocado em nada. Um rapaz jovem de jaleco branco me recebeu sem dizer nada e me conduziu por um corredor climatizado que tinha aquele cheiro de ambiente fechado que a gente sente muito quando vem de fora. Me levou até um quarto pequeno mais limpo, banheiro privativo, toalhas dobradas em cima da cama, uma muda de roupa do meu tamanho numa cadeira encostada na parede como se soubessem com antecedência do que eu ia precisar. E o rapaz disse que o Dr. Henrique estaria disponível no jantar às 8 da noite e depois foi embora, sem mais explicações. Eu tomei banho, me vesti, sentei na beira da cama e deixei o corpo descansar pela primeira vez em muito tempo. E naquele momento, com o estômago ainda vazio e o cansaço pesando nos ombros, eu pensei que talvez eu tivesse me enganado, que talvez aquele Henrique fosse simplesmente uma pessoa boa, um daqueles que ainda existem e que a gente deixa de acreditar depois de apanhar do suficiente. E foi exatamente naquele pensamento, naquele momento em que eu estava quase me convencendo de que estava tudo bem, que eu percebi 2 coisas que apertaram o estômago de um jeito que eu não esqueci mais. O quarto não tinha nenhuma janela, e quando eu me levantei e fui até a porta, a maçaneta não cedeu. Estava trancada por fora. E foi só então que eu lembrei de uma coisa que Henrique tinha dito ali na calçada. Uma frase pequena que eu tinha deixado passar sem prestar atenção na hora, mas que agora, trancado naquele quarto sem janela, começava a soar de um jeito completamente diferente. Um jeito que me fez a barriga virar. Eu fiquei parado em frente àquela porta por um tempo que eu não sei medir direito.
com a mão ainda na maçaneta que não tinha cedido, tentando convencer a mim mesmo de que havia uma explicação simples, que talvez a porta travasse por fora por questão de segurança do prédio, que talvez eu estivesse lendo errado, uma situação com saída fácil, e eu fiz isso porque era o que eu precisava fazer naquele momento. Porque a alternativa era entrar em pânico num quarto fechado sem saída, e isso não ia me ajudar em nada. Então eu sentei de novo na cama, respirei fundo várias vezes, e fiquei esperando. Às 8 em ponto, a porta abriu por fora sem que eu tivesse ouvido nenhum barulho de chave ou de destravamento. Simplesmente abriu, e o mesmo rapaz de jaleco branco estava do outro lado com aquela postura de quem não ia responder perguntas. Me fez um gesto para que eu o seguisse e foi andando pelo corredor sem esperar. Eu segui Max, porque naquele momento eu ainda não tinha entendido o tamanho do buraco em que eu tinha entrado. E porque o corpo ainda manda quando a cabeça não tem resposta, e o meu corpo ainda estava funcionando no modo de sobrevivência básica que a rua instala na gente. O modo que diz que você avalia a situação enquanto avança, que você não paralisa, que você continua se movendo mesmo sem saber para onde. O corredor era mais comprido do que eu tinha percebido quando cheguei, e passamos por portas que não tinham maçaneta pelo lado de fora, só superfície lisa. E isso me fez calcular quantos quartos havia ali além do meu. Se havia outras pessoas hospedadas ou se era só eu, e aquele pensamento trouxe um desconforto que eu tentei empurrar para baixo. A sala de jantar ficava no fundo, uma porta dupla de madeira escura que o rapaz abriu das duas folhas ao mesmo tempo e me deixou entrar, e o ambiente era grande. Uma mesa comprida no centro com lugares marcados, lustre aceso no teto, tudo muito arrumado, muito calculado, e sentados em volta da mesa havia 4 pessoas além de Henrique, 3 homens e uma mulher, todos bem vestidos, todos com aquela postura de quem está acostumado a ter o que quer, e todos me olhando de uma forma que me fez parar um segundo antes de entrar. Não era curiosidade, Max, e eu preciso que você entenda isso. Não era o tipo de olhar de quem está vendo uma novidade, era o olhar de quem já sabe o que está vendo e está avaliando uma última vez antes de tomar uma decisão, como um inspetor que faz a conferência final antes de assinar um documento. E aquela percepção me chegou tão rápido e tão claro que eu tive que segurar o rosto para não mostrar que tinha percebido. Henrique ficou de pé quando eu entrei. Me indicou um lugar à mesa com a mão aberta e aquele mesmo sorriso da calçada, aquela calma que não era serenidade, era controle. E eu sentei, onde ele indicou porque era o que cabia fazer ali naquele instante. A mulher foi a primeira a falar. Cabelo escuro, rosto de quem ronda os 50, mas que claramente investe para parecer que ronda os 40. Um anel grande na mão direita que eu notei porque ela o girava com os dedos enquanto falava. Um hábito, um gesto de quem pensa enquanto se move. Ela disse que eu havia sido difícil de encontrar. Eu perguntei o que ela queria dizer com isso. E foi ela quem respondeu. Não, Henrique. Ela. Com aquela voz baixa e precisa de quem está acostumado a ser ouvido, que eles haviam me observado por um tempo antes de Henrique se aproximar, que havia algo em mim que eles buscavam há um período considerável, e que a minha situação naquela região do centro não era um obstáculo, era, nas palavras dela, uma confirmação. Eu perguntei o que exatamente eles estavam buscando. E Henrique, que até então estava só me observando do lugar dele, disse que eles buscavam pessoas marcadas. Eu não gostei do jeito que aquela palavra saiu da boca dele. Marcadas, ele disse de novo, devagar, como se quisesse me dar tempo de processar, como se a palavra tivesse um peso que precisava ser sentido antes de ser entendido, e então começou a explicar, com uma paciência que me deixava cada vez mais desconfiado, que havia pessoas no mundo que carregavam o que ele chamou de uma assinatura, uma presença que não era delas propriamente, que era ligada a elas por razões que vinham de antes do que qualquer um de nós conseguia lembrar, e que essas pessoas, segundo ele, tinham um valor que a maioria do mundo não conseguia perceber, porque o mundo não treinava mais os olhos para esse tipo de coisa. Eu estava ouvindo tudo aquilo e a comida na minha frente estava intocada, porque o estômago tinha apertado de um jeito que não ia aceitar nada. E eu estava com a atenção dividida entre o que eles falavam e o que os rostos deles faziam enquanto falavam. E o que os rostos deles faziam era me confirmar que havia uma camada daquela conversa que eu ainda não estava sendo autorizado a ver. Um dos homens sentados à mesa, o mais velho, cabelo branco, óculos de armação fina,
que não tinha falado uma palavra até então, se inclinou levemente para frente e disse que o que estava sendo contado para mim era a sua versão de entrada, a versão que cabia numa primeira noite. E que se eu estivesse disposto a permanecer ali por alguns dias, eu começaria a entender o que de fato estava sendo proposto. Há alguns dias, ele disse, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E eu olhei para Henrique e perguntei diretamente se eu podia sair. Demorou alguns segundos antes de qualquer resposta vir, desses intervalos que não são pausa, são resposta. E então Henrique disse que eu podia sair quando quisesse, que nada me prendia ali, que aquela era uma escolha minha e que minha autonomia seria sempre respeitada, e disse aquilo com tanta naturalidade, com tanto peso de credibilidade na voz, que durante uma fração de segundo eu quase acreditei. Mas o quarto sem janela ainda estava na minha cabeça, Max, e a porta trancada por fora ainda estava na minha memória. E aquelas duas informações ficavam no fundo de tudo que eu ouvia, como um ruído baixo que nunca desaparecia completamente. E eu aprendi na rua que quando duas coisas não fecham, é porque alguma delas é mentira. O jantar continuou, e eles foram falando de assuntos que pareciam desconexos à primeira vista, histórias de lugares que eu não conhecia, nomes de pessoas que não significavam nada para mim, eventos descritos com detalhes precisos demais. E eu ficava prestando atenção no que havia por baixo do que era dito. Porque a rua ensina que conversa de adulto que não é direta está sempre dizendo alguma outra coisa enquanto fala. A mulher do anel me perguntou se eu lembrava de sonhos da infância, se havia algum que se repetia, se havia algum rosto que eu via dormindo, que eu nunca tinha conseguido identificar acordado. Eu disse que não lembrava, e ela me olhou de um jeito que me disse que sabia que eu estava mentindo. Porque eu lembrava, Max, eu lembro até hoje. Desde os 8 ou 9 anos de idade, eu tenho um sonho que volta toda vez que alguma coisa grande está para acontecer na minha vida, não toda semana, não todo mês, mas nas vésperas das viradas, das quedas, dos momentos que mudam alguma coisa de vez. E no sonho há sempre uma figura de pé, num lugar aberto, de costas para mim, com uma roupa que muda, mas que é sempre escura. E eu nunca chego perto o suficiente para ver o rosto, mas sempre acordo com a sensação de que aquela figura me conhece, de que ela sabe quem eu sou de um jeito que vai além do meu nome ou da minha história. E aquela mesma figura tinha sido o que eu tinha visto naquela madrugada, 3 dias antes de Henrique aparecer na calçada. Não tinha como a mulher do anel saber disso. E ela sabia. Eu passei o resto do jantar falando o mínimo, respondendo o suficiente para não levantar desconfiança, comendo devagar para ocupar a boca quando as perguntas ficavam difíceis demais, e na minha cabeça eu estava tentando montar o que tinha diante de mim, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça sem ter a caixa para saber qual era o desenho final. Quando o jantar terminou, o rapaz de jaleco voltou para me conduzir de volta ao quarto. E ao passar pelo corredor eu prestei atenção em tudo que eu não tinha prestado atenção antes. Contei as portas, notei onde o corredor dobrava. Percebi que não havia câmeras visíveis, mas que isso não significava nada. E quando entrei no quarto de volta e ouvi a porta ser fechada com aquele clique seco e definitivo, eu fui até a cama, deitei de roupa, e fiquei com os olhos abertos no teto pensando numa coisa que o homem de cabelo branco tinha dito quase de passagem durante o jantar. Uma coisa que pareceu pequena no momento, mas que ali no escuro, sozinho com meu próprio pensamento, soava completamente diferente. Ele tinha dito que o ritual seria em 3 dias. E eu tinha entendido tarde demais que aquela frase não era informação geral. Era uma data, e a data era sobre mim. Eu não dormi naquela noite, Max. Não por conta do colchão que era bom demais comparado com o que eu estava acostumado, mas porque a cabeça não parou em momento nenhum. Ficou girando em cima daquela frase do homem de cabelo branco. O ritual seria em 3 dias, e eu ficava voltando nela toda vez que tentava organizar o pensamento, tentando decidir se eu tinha ouvido certo, se o contexto era o que eu estava imaginando que era. Se havia alguma outra interpretação que fizesse aquilo soar menos grave do que estava soando ali naquele teto escuro. Não havia. Quando a luz do corredor passou pela fresta embaixo da porta e o barulho de passos começou lá fora, eu já tinha tomado uma decisão, que era de ficar de olho aberto em absolutamente tudo naquele segundo dia. Guardar cada detalhe, cada rosto, cada porta, cada reação, porque se havia alguma saída dali eu precisava primeiro entender onde estava antes de tentar ir a algum lugar. O rapaz de jaleco veio cedo me buscar para o café da manhã.
Uma sala menor que a do jantar, só eu e Henrique dessa vez. Os outros não apareceram. E Henrique estava com a mesma postura de sempre. Aquela calma que eu tinha aprendido a ler como estratégia mais do que como temperamento. E me perguntou como eu tinha dormido com um tom de quem sabe a resposta, e está fazendo a pergunta por outra razão. E eu disse que bem, porque era isso que cabia dizer, ali. Henrique me disse que naquele dia eu conheceria melhor o espaço, que haveria uma conversa mais aprofundada sobre o que eles faziam, sobre o que a organização representava, e que ao final do dia eu teria informação suficiente para entender por que eu estava ali. E disse tudo isso com a cadência de quem está seguindo um roteiro que já foi executado antes, com outras pessoas, em outros momentos. E aquela percepção me chegou clara e me ficou na cabeça o dia inteiro. A parte do espaço que me mostraram era só o que eles queriam que eu visse, isso eu sabia, mas mesmo assim eu prestei atenção em tudo. Numa biblioteca grande com livros que eu não reconhecia nenhum título, mas que tinham a aparência de muito antigos. Numa sala que eles chamaram de sala de estudos, com uma mesa redonda no centro e cadeiras ao redor sem nenhum papel em cima, num corredor lateral que havia no fundo e que o rapaz de jaleco passou reto sem sequer olhar, como quem está acostumado a ignorar, e é exatamente esse tipo de coisa que a rua ensina a perceber. O que as pessoas evitam olhar é sempre o que importa. A conversa aprofundada que Henrique prometeu aconteceu à tarde, só os dois numa sala com 2 poltronas e uma mesa baixa entre elas. E ele começou falando de história, de como havia grupos ao longo do tempo humano que entendiam o mundo de uma forma diferente da maioria, que operavam fora das estruturas visíveis, que acumulavam um tipo de conhecimento que não estava em nenhuma escola, nem em nenhum livro de circulação comum. E disse tudo aquilo com uma convicção tranquila, que me fez entender por que aquele homem era o escolhido para fazer a abordagem inicial nas ruas. Porque ele tinha o dom de soar razoável enquanto dizia coisas que não eram razoáveis. Eu perguntei diretamente o que eles faziam com as pessoas marcadas, usando a palavra dele, marcadas. E Henrique não desviou da pergunta. Ficou me olhando por um instante e depois disse que as pessoas marcadas eram, nas palavras dele, pontes. Que havia forças que não interagiam diretamente com o mundo material da forma que os humanos comuns interagiam, e que certas pessoas funcionavam como canais de contato, como pontos de acesso, e que o grupo havia aprendido ao longo de gerações a identificar essas pessoas e a utilizar essa característica de forma que beneficiasse o grupo como um todo. Utilizar foi a palavra que ele usou, com aquela voz calma e aquele sorriso de quem acredita que a escolha das palavras é suficiente para tornar uma coisa aceitável. Eu perguntei o que acontecia com essas pessoas depois de serem utilizadas, e Henrique fez uma pausa antes de responder. A primeira pausa real desde que eu conheci ele. A primeira rachadura naquela postura de controle total. E eu vi naquela fração de segundo o que estava por baixo daquela calma toda. Vi que havia uma conta que ele estava calculando enquanto decidia o quanto me contar. E depois a máscara voltou e ele disse que as pessoas saíam do processo transformadas, que era uma experiência de abertura, de expansão, e que nenhuma delas havia se arrependido. Eu não perguntei se havia como confirmar isso com alguma delas, mas pensei. Naquela noite, já de volta ao quarto, alguma coisa diferente aconteceu, e é aqui que eu preciso que você preste atenção, porque essa parte é o centro de tudo que vou te contar. O ponto onde a história deixa de ser sobre eles e começa a ser sobre o que estava comigo sem que eu soubesse disso com clareza. Eu estava deitado com os olhos abertos quando o ar do quarto mudou. Não foi uma mudança de temperatura, não foi o ventilador que ligou ou desligou. Foi uma mudança de qualidade, de peso, de uma forma que não tem nome exato, mas que o corpo reconhece antes da cabeça chegar perto. E eu senti aquilo tomando o cômodo de uma forma gradual, como quando a madrugada avança e a gente percebe que ficou mais quieto sem conseguir dizer quando o barulho parou. Eu me sentei na cama e fiquei parado. E então percebi que havia uma luz estranha no canto do quarto, não uma luz forte, não uma coisa que gritava por atenção. Era um brilho muito baixo, quase como o brilho de brasa de cigarro apagando, mas firme, constante, num ponto da parede perto do chão que não tinha nenhuma tomada, nem nenhuma fonte visível para aquilo. Eu fiquei olhando, sem piscar. E então aquela figura, a mesma do sonho da infância, a mesma que eu tinha visto 3 dias antes de Henrique aparecer na calçada, estava de pé no canto do quarto, não inteiramente visível, não como uma pessoa viva está visível,
mas presente de uma forma que não deixava dúvida. De uma forma que o corpo inteiro reconhecia antes dos olhos terminarem de processar, e eu percebi que não estava com medo, que era exatamente isso o que me impressionava naquele momento, porque eu deveria estar com medo. E não estava. Havia no lugar do medo uma sensação de coisa reconhecida, de presença familiar, como quando a gente vê de longe alguém que conhece bem antes de conseguir ver o rosto com nitidez. A figura não falou. Não fez nenhum gesto. Ficou parada por um tempo que eu não sei medir, e depois foi se diluindo no canto até sumir. E quando sumiu, o ar do quarto voltou ao que era antes, e eu fiquei sentado na beira da cama com a certeza de que o que estava comigo naquele lugar não era alguma coisa que eu tinha carregado por acidente. Era alguma coisa que me conhecia, que havia chegado antes de mim, que estava me avisando de que eu não estava sozinho naquele quarto sem janela. E aquela certeza mudou alguma coisa em mim de uma vez, porque eu passei a noite sem a angústia da noite anterior. Não porque a situação tinha melhorado, a situação não tinha melhorado em nada, mas porque havia uma diferença enorme entre estar preso num lugar sozinho e estar preso num lugar acompanhado. Na manhã seguinte, quando o rapaz de jaleco veio me buscar para o café, eu percebi pelo jeito dele que alguma coisa tinha mudado no comportamento deles também. Havia uma tensão pequena na postura dele que não estava ali no dia anterior, uma pressa contida que aparecia no ritmo dos passos, na forma como ele abriu a porta, sem fazer o barulho usual de esperar eu me levantar. E no café da manhã, Henrique estava com os 2 homens que eu não conhecia ainda, o de cabelo branco e um outro, mais novo, que ficou me olhando de uma forma diferente de todos os outros, não com a avaliação fria dos primeiros dias, com alguma coisa que eu li como inquietação. E aquela inquietação no rosto de alguém daquele grupo me disse que havia acontecido alguma coisa que eles não esperavam. Um dos homens saiu da sala no meio do café sem dar nenhuma explicação. Henrique trocou um olhar rápido com o de cabelo branco e nenhum deles disse nada. Mas eu estava lendo cada movimento com aquela atenção toda. E o que eu estava lendo era que eles tinham percebido o que tinha acontecido no meu quarto durante a noite. E não tinham gostado. Henrique me disse que o ritual havia sido antecipado, que seria na noite seguinte, não em 2 dias como estava previsto, e disse aquilo com uma calma que desta vez tinha uma tensão por baixo que ele não conseguiu esconder completamente, como um pano esticado que está quase rasgando. E aquela antecipação, aquela mudança de plano, me disse tudo o que eu precisava saber sobre o que tinha acontecido naquele quarto durante a noite. Aquilo lá que estava comigo tinha assustado alguém. E quando uma seita que não tem medo de nada começa a apressar os planos, é porque o que encontrou do outro lado os deixou com mais pressa do que controle. O dia que antecedeu a noite do ritual foi o mais estranho de todos, Max. Não pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu. Porque a rotina que tinha se formado naqueles dias anteriores simplesmente sumiu. Sem café da manhã junto com o Henrique, sem visita do rapaz de jaleco, sem nenhuma tentativa de conversa ou de continuação daquelas explicações que ele vinha me dando em camadas. E eu fiquei no quarto sozinho por horas com a comida deixada numa bandeja do lado de fora da porta. Como se o contato direto comigo tivesse se tornado alguma coisa que precisava ser evitada até a hora certa. Eu comi, fiquei de pé, andei pelo espaço pequeno do quarto de um lado para o outro por um tempo. Me sentei, levantei de novo e fui gastando as horas prestando atenção em tudo que podia ser útil, no barulho dos passos lá fora que eram mais frequentes que nos dias anteriores, nas vozes baixas que passavam pelo corredor de vez em quando, sem que eu conseguisse entender o que diziam, numa vibração diferente que o prédio inteiro parecia ter, uma tensão que não estava no ar de forma metafórica, estava de forma literal, como a pressão que muda antes de uma chuva muito grande. À tarde, quando a luz que entrava pela fresta embaixo da porta começou a mudar de tom e eu sabia que o dia estava virando, Henrique apareceu, não o rapaz de jaleco, o próprio Henrique, e ele estava diferente do que em todos os outros encontros. A gravata levemente afrouxada, os ombros num ângulo que não era mais aquele de controle absoluto, e pela primeira vez desde que eu tinha conhecido ele, eu enxerguei um homem que estava gerenciando alguma coisa que estava sendo mais difícil de gerenciar do que ele havia planejado. Ele disse que chegou a hora, sem rodeio, sem aquela introdução cuidadosa de sempre, e me pediu que o acompanhasse. E eu fui porque era o que havia para fazer. Porque naquele ponto eu já sabia que resistência aberta não era opção, e que minha melhor possibilidade era ficar de olho em tudo e esperar o momento certo, que eu ainda não conseguia enxergar, mas que eu acreditava que vinha.
Descemos por um elevador que eu não sabia que existia no prédio, um elevador pequeno sem botões visíveis por fora, que Henrique abriu com um cartão magnético, e descemos o suficiente para que eu soubesse que havia pelo menos um andar abaixo do nível da rua, talvez 2. E quando as portas abriram, o ambiente era completamente diferente de tudo que eu tinha visto até então naquele lugar. Não havia mais aquela decoração de prédio comercial discreto. Havia uma antecâmara de teto mais baixo com parede de pedra, iluminada por uma luz que não vinha de nenhuma fonte que eu conseguia identificar com clareza. Uma luz que parecia distribuída pelo próprio ambiente, que não tinha sombra definida e que dava ao espaço uma qualidade que eu não sei definir de outra forma a não ser dizendo que não parecia ser luz elétrica. Os outros 4 do jantar estavam lá: a mulher do anel, o homem de cabelo branco, os outros 2. Todos vestidos diferente, roupas escuras e simples que substituíam os ternos e os vestidos dos dias anteriores. E todos com aquela expressão de concentração que não incluía mais nenhuma tentativa de parecer amigável ou receptivo. A fase da sedução tinha terminado. O que havia agora era outra coisa, mais fria, mais direta. No centro do espaço havia um círculo demarcado no chão de pedra, não pintado, gravado, entalhado na pedra mesma, com símbolos ao redor que eu não reconhecia, mas que tinham a aparência de coisa feita com muito tempo e muita intenção. Não decoração, não ornamento, ferramenta. Era o que aquilo parecia, alguma coisa construída para funcionar. E no centro do círculo havia uma cadeira, simples de madeira escura, que estava me esperando de uma forma que eu soube assim que vi. Henrique me conduziu até a cadeira e eu sentei, e eles foram tomando posições ao redor do círculo com aquela organização de quem já fez aquilo muitas vezes, cada um, no ponto que sabia que era o seu. E o homem de cabelo branco ficou de frente para mim, do lado oposto ao que eu estava, e começou a falar numa língua que eu não reconheci, não era latim. Não era nada que eu tivesse ouvido em qualquer outro contexto. Era alguma coisa que parecia ter suas próprias regras de som, e os outros foram incorporando aquele som depois de alguns instantes, não repetindo as palavras dele, mas produzindo um som complementar, como vozes que se encaixam sem se sobrepor, e aquilo foi crescendo em volume de um jeito gradual que eu sentia no peito antes de ouvir nos ouvidos. E foi aí, Max, com aquele som preenchendo o espaço inteiro daquele andar subterrâneo, foi aí que alguma coisa mudou. Não em mim, eu preciso deixar isso claro. Eu estava sentado naquela cadeira com as mãos nos joelhos e o corpo quieto e a cabeça funcionando tão rápido quanto conseguia. Mas a mudança não foi em mim, foi ao redor de mim, foi no espaço entre mim e eles, que começou a ter uma qualidade diferente, uma densidade que não estava lá antes. E eu vi nos rostos deles que perceberam ao mesmo tempo que eu. Porque o som começou a perder o ritmo antes de perder o volume, como uma engrenagem que começa a encontrar resistência. E a mulher do anel foi a primeira a deixar escapar uma expressão que não era do ritual, era de surpresa. E surpresa não estava no roteiro daquela noite. O homem de cabelo branco forçou o ritmo de volta, levantou a voz e os outros acompanharam. E por alguns instantes o som voltou a ter aquela cadência organizada. Mas durou pouco, porque o que estava acontecendo no espaço não estava respondendo ao que eles queriam que respondesse. Estava respondendo a outra coisa, a alguma coisa, que eu sentia com uma clareza que não precisava de explicação, da mesma forma que o corpo reconhece o calor antes da cabeça nomear o fogo. Aquela presença, a mesma do quarto, a mesma do sonho de infância, a mesma que eu tinha carregado sem saber por toda a minha vida, estava ali naquele círculo, não do lado de fora, não observando, estava dentro do mesmo espaço que eu, tão presente quanto qualquer um dos 5 que estavam ao redor. E eu sentia aquilo não como visão, não como som, mas como uma certeza que ocupava o corpo inteiro. E o que me impressionou não foi a presença em si, foi a reação deles a ela, porque os rostos foram mudando um por um, da concentração forçada para alguma coisa que eu nunca imaginei que veria nos rostos daquelas pessoas, naquelas pessoas acostumadas a ter controle, a impor, a conduzir. O que eu vi foi medo. O homem de cabelo branco tentou continuar, forçou mais a voz, gesticulou em direção ao círculo de uma forma que parecia instrução ou ordem, e nada respondeu ao que ele esperava que respondesse. E o som que os 5 produziam foi quebrando, perdendo a organização. E a mulher do anel deu um passo para trás, saindo do ponto que era o dela, e isso foi o suficiente para quebrar o que quer que estivessem tentando construir ali, porque Henrique abriu os olhos
e olhou para ela com uma raiva que foi o primeiro sentimento genuíno que eu vi no rosto dele, desde que o conheci. E aí, olhou para mim, não com a calma de antes, com alguma coisa que eu levei um segundo para nomear e que quando nomeei me fez entender de vez em qual posição eu estava naquela sala. Ele estava me olhando com raiva também. Não porque eu tinha feito alguma coisa, mas porque eu existia daquele jeito, com aquilo que eu carregava, e aquilo não estava obedecendo ao que eles mandavam. E para um homem acostumado a ter o mundo organizado segundo a própria vontade, esse tipo de coisa não tem nome fácil, mas o rosto deixa escapar de qualquer jeito. O homem de cabelo branco disse alguma coisa em voz baixa para Henrique que eu não ouvi, e Henrique disse que a sessão estava encerrada por aquela noite, com aquela voz controlada de sempre, mas com uma rachadura dentro dela que desta vez não fechou. E o rapaz de jaleco apareceu de algum lugar que eu não vi e me conduziu de volta ao elevador. E enquanto eu subia de volta para o andar do quarto, eu estava pensando numa coisa só. Numa coisa que havia ficado clara para mim naquele andar de pedra, com aquela luz sem origem e aquele círculo gravado no chão. Eles não tinham conseguido fazer o que vieram fazer. E quando voltassem a tentar, e eu sabia que voltariam, eu precisava não estar mais lá. Eu voltei para o quarto naquela noite sabendo que não havia segunda chance, Max. Porque quando uma organização desse tipo fracassa numa tentativa e vai tentar de novo, ela não volta igual, ela volta diferente, com mais força, com menos paciência, com menos preocupação com o que acontece com a pessoa no centro daquilo. E eu tinha visto o rosto de Henrique quando o ritual quebrou. E aquele rosto não era mais o de um homem que ia continuar sendo cuidadoso. Eu não deitei. Fiquei sentado na beira da cama calculando o que eu sabia e o que eu não sabia. E o que eu sabia era o seguinte: o elevador precisava de cartão magnético, as portas do corredor não tinham maçaneta pelo lado de fora, o rapaz de jaleco era quem fazia a movimentação interna do andar. E havia um corredor lateral no fundo que ele nunca olhava quando passava. Aquele que eu tinha notado no segundo dia. Aquele que existe justamente porque o que se quer esconder fica no caminho que as pessoas aprendem a ignorar. O que eu não sabia era o que havia naquele corredor, se era saída, se era parede, se era mais uma armadilha de espaço sem janela. Mas era a única direção que eu tinha. Perto da meia-noite, quando os passos no corredor foram rareando e o prédio foi entrando naquele silêncio de madrugada, que é diferente do silêncio de dia, eu fui até a porta do quarto e empurrei com cuidado, sem fazer barulho, só para checar, e a porta abriu. Não estava trancada, e isso me parou mais do que teria me parado se estivesse, porque porta destrancada num lugar daquele, numa hora daquela, não era descuido, era ou teste ou armadilha, e as duas possibilidades eram ruins, mas ficar parado era pior do que as duas. Então eu abri a porta devagar, entrei no corredor com o corpo colado na parede e fui andando sem pressa, pisando devagar, respirando pelo nariz para não fazer barulho com a boca. O corredor estava vazio e com aquela luz baixa de madrugada que os lugares assim mantêm o tempo todo, e eu fui até o fundo, até a dobra que eu tinha memorizado no segundo dia, e virei. E o corredor lateral estava lá, mais estreito, com o chão que mudava de material, não mais aquele piso de prédio comercial, era outro piso, mais bruto, e no fundo havia uma porta diferente das outras, com maçaneta dos dois lados, e eu fui até ela com o coração batendo de um jeito que eu ouvia nos próprios ouvidos. Coloquei a mão na maçaneta, virei, a porta abriu. E do outro lado havia uma escada estreita que subia. E lá em cima havia uma porta de metal que tinha uma barra horizontal daquelas de saída de emergência. E eu subi aquela escada mais rápido do que tinha feito qualquer coisa nos últimos 3 dias. Empurrei a barra com o ombro, a porta abriu, e o guarda-rua me bateu na cara de uma vez. Eu estava num beco lateral do prédio, uma viela estreita entre 2 muros altos. E à direita havia a rua, com a luz dos postes e o barulho distante de um carro passando. E eu saí andando sem olhar para trás. Virei na primeira esquina, depois na segunda. Fui colocando quadras entre mim e aquele prédio de pedra lisa sem placa na fachada. E só parei quando as pernas avisaram que precisavam parar. Encostado numa parede de uma padaria fechada, com o peito subindo e descendo, e a cabeça ainda processando o que tinha acabado de acontecer. E foi ali, encostado naquela parede de padaria às 2 da manhã, que eu percebi que a porta do meu quarto estava destrancada, Max. E aquilo não foi descuido deles. Eu tenho certeza disso até hoje. Porque aquelas pessoas não eram descuidadas. Cada coisa naquele lugar tinha sido pensada com cuidado. Cada detalhe tinha propósito. E porta destrancada não era acidente.
porta destrancada foi o que eu carregava comigo, abrindo o caminho antes de eu chegar nele. Eu fiquei 3 dias depois daquela noite, dormindo em lugares que eu conhecia do tempo de rua, recusando qualquer coisa que qualquer desconhecido me oferecesse. Andando por trajetos que variavam todo dia, e em nenhum momento desses 3 dias eu vi Henrique ou qualquer um deles. E eu não sei até hoje se eles tentaram me encontrar ou se o que aconteceu naquele ritual foi suficiente para encerrar o assunto. Mas eu sei o que aconteceu na 3ª noite depois da fuga, que é a última coisa que vou te contar, e é a que mais importa de tudo. Eu estava deitado num colchão num albergue de bairro, no escuro, com o cansaço de 3 dias de tensão em cima do corpo, quando o ar do cômodo mudou, da mesma forma que tinha mudado no quarto sem janela. E aquela presença voltou, não com a urgência das outras vezes, com uma qualidade diferente, mais parada, mais firme, como quem chega depois de resolver alguma coisa e senta para descansar junto, e eu não senti o corpo endurecer nem o instinto gritar nada. Senti o oposto. Senti o cansaço todo escoar de uma vez, como quando a gente para de segurar alguma coisa pesada que estava carregando sem perceber. E eu ouvi, não com os ouvidos, mas da forma que a gente ouve o que não vem pelo ouvido. Uma coisa que não foi frase, não foi voz, foi entendimento direto, como saber a resposta sem ter ouvido a pergunta. E o que chegou para mim naquele momento foi que aquela presença não estava comigo desde que eu tinha chegado na Cracolândia. Não estava comigo desde que eu tinha entrado naquele prédio. Estava comigo desde a infância, desde aquele sonho que voltava nas vésperas das viradas. Era meio a mesma coisa. Sempre foi a mesma coisa, e ela não me havia abandonado em nenhum momento da queda. Em nenhum momento do tempo de rua. Em nenhum momento daqueles 3 dias dentro daquele lugar. Ela só havia esperado, com a paciência de quem não tem pressa porque sabe onde a história termina, até o momento em que eu precisasse dela do jeito que eu precisei, naquele andar subterrâneo. E quando aquele ritual começou a funcionar, quando aquele som foi crescendo e aquele círculo no chão foi sendo ativado, o que aquelas 5 pessoas encontraram dentro do espaço que achavam que controlavam não foi um homem de rua vulnerável e sem recurso, foi aquela presença, de frente, firme, sem negociação, sem recuo. E o que eu vi nos rostos deles naquela noite foi a reação de gente que preparou uma coisa por muito tempo e encontrou do outro lado uma força que não estava nos planos deles e que não estava interessada em ceder. Eu saí daquela situação com os 2 pés. Não porque eu fui esperto ou corajoso, mas porque havia alguma coisa comigo que aquela seita, com todo o poder e todo o conhecimento que acumulou ao longo de gerações, não conseguiu dobrar, e que abriu a porta do meu quarto quando chegou a hora de eu sair, e que caminhou na minha frente por aquele corredor que eu nunca teria encontrado sozinho. Hoje eu estou em outro lugar, reconstruindo o que precisa ser reconstruído, e tem dias que são difíceis, e tem dias que são menos difíceis. Mas todos os dias eu acordo sabendo de uma coisa que antes eu não sabia com certeza. Que aquilo que me guardou naquele lugar não guardou porque eu merecia, ou porque eu era especial, guardou porque é o que ele faz, é o que sempre fez. Mesmo quando eu estava longe demais para saber que ainda estava sendo guardado. Se você estiver passando por alguma coisa que parece grande demais para carregar sozinho, Max, me conta nos comentários, porque às vezes o que a gente carrega parece mais pesado quando a gente pensa que carrega só. Se você chegou até aqui, você sabe que esse relato não foi fácil de escrever. E eu precisei de muito tempo até ter coragem de mandar para você, porque tem coisa que a gente guarda. Não por vergonha, mas porque tem medo que o peso dela se perca quando passa para palavras, e eu espero que não tenha se perdido. Amigos aqui do canal, o que acharam do relato de hoje? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. E se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, comenta aí também, eu leio e respondo todos. Os comentários que tiverem mais curtidas, deixarei uma menção honrosa nos próximos vídeos. Deixa o seu gostei, porque esse gesto simples ajuda esse canal a chegar em mais gente que também tem história guardada e que talvez precise ouvir que não está sozinho. Caso você tenha uma história que viveu e quer que eu conte aqui no canal, manda para mim no e-mail que está na descrição. Deixe seu nome, idade e cidade onde mora. Caso preferir, peça para que fique em anonimato, pois assim posso preservar a sua identidade. O canal Contos do Max existe por causa disso, por causa de quem confia na gente com o que viveu de verdade. Se você ainda não está inscrito, inscreve agora e ativa o sininho.
E já que você ficou até o final desse relato, eu sei que você vai querer ouvir o próximo também, porque tem uma história aqui no canal sobre uma benzedeira que avisou o que estava por vir. Avisou com nome e com detalhe, e ninguém levou a sério. E o preço que a família pagou por isso você não vai esquecer fácil. Clica ali no vídeo que aparece na tela agora e ouve até o final, porque esse tem um final que eu nunca vi ninguém assistir sem travar. Te espero lá.